Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Maria Plantas em Vasos. E no vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês minhas folhagens lindas, maravilhosas, como elas estão após a chuva. Tem chovido bastante aqui no Paraná, com a graça de Deus. Então as plantas agradecem, né? Agradecem muito. Elas ficam cada vez mais lindas, porque não tem comparação de qualquer água com a água da chuva. A água da chuva, o oxigênio dela é diferenciado, né? É uma água pura, né? E as plantas se destacam lindamente quando são molhadas pela água da chuva. Você pode molhar todos os dias com a sua água da torneira, mas choveu um simples meia hora, amanhã suas plantas estarão com um brilho diferenciado. Estarão mais lindas ainda que já são, né? Porque as plantas, no geral, são lindas, maravilhosas. E as folhagens, pra mim, olha que beleza. São lindas, são encantadoras também, né? Como vocês sabem, eu amo todos os tipos de plantas, né? E aqui na minha casa eu tento conciliar, eu tento ter um pouquinho de cada, porque são belas demais. Vou mostrar a vocês mais de pertinho, uma a uma, as minhas belíssimas folhagens. E hoje está um dia lindo, maravilhoso, bastante ensolarado. Olha aí, olha o sol, que coisa abençoada. Pegando um pouquinho aqui nesse corredor. Tá lindo demais. Olha as minhas vincas, elas estão aqui junto com as folhagens, ó. E tá um destaque incrível. Lindas, lindas. Olha aí, aqui eu tenho diversas folhagens nesse corredor. Tenho aglaonemas, caládiums, alocásias, comigo ninguém pode, difembáquias. Tenho diversas lindas, maravilhosas aqui. As folhagens, pessoal, elas são plantas de extremamente fácil cultivo, tá? As folhagens não tem tanta incidência de pragas, tá? Não tem. Tanto é que a gente não precisa de fungicida, não precisa nada disso. Pelo menos eu aqui no meu cultivo, eu não utilizo nada disso, porque não tem, ó, não tem pulgões, não tem nada, né? As folhagens são plantas mais resistentes, digamos assim. E são de extremamente fácil cultivo. Basta você plantar elas em lugar assombreado, porque as folhagens são plantas de sombra ou meia sombra. Aqui no meu caso, ó, vocês podem ver, as minhas folhagens, elas são de sombra e meia sombra, porque agora, nessa época do ano, o sol virou, né? E está batendo um pouquinho de sol neste horário. Daqui a pouco o sol vai vir mais pro meio, aí pegará aquele solzinho da manhã em todas elas. E elas, olha aí, elas estão firmes, não estão queimadas, tá vendo? Então as folhagens são plantas de extremamente fácil cultivo. Elas são de sombra ou meia sombra e elas gostam de solo úmido, não encharcado, solo úmido. E como a sombra, ela, como eu posso dizer, ela conserva, né, a umidade do solo, então não há necessidade de molhar todos os dias. Aqui mesmo na minha casa, eu molho mais ou menos umas 2 vezes por semana, que é quando eu vou aproveitar lavar tudinho aqui, aí eu já aproveito e já molho elas, né? Molho elas todas, molho as do muro, né, da parede, e a água automaticamente vai caindo nas folhagens. E é isso. As folhagens agradecem a sombra ou meia sombra, porque o sol, ele dá um colorido todo especial. Ele faz com que as cores, olha aí, se destacam. Aqui já pega um pouquinho mais de sol, né, ó, tá vendo? Olha lá. Olha aí. Porque as plantas, no geral, elas necessitam um pouquinho de sol. Por isso que eu falo, eu tenho várias plantas dentro da minha casa. Mas eu tento colocá-las em lugar com bastante claridade. Porque as plantas necessitam de bastante claridade, né?
Aqui fora já tem claridade o suficiente, né, ó. Então aqui não tem erro, não tem erro. Agora, eu tenho folhagem dentro da minha casa que eu tenho que pôr perto de uma janela, de uma porta, naquela claridade que elas necessitam para se desenvolver lindamente. Falando lindamente, olha que caládio lindo que acordou ali. Que coisa belíssima. Que espetáculo. Eu fico encantada porque, assim, as plantas, no geral, nos surpreendem, né? Todos os dias eu tenho uma surpresa, ou na parede, ou lá nas samambaias, ou as folhagens, sempre tem um brotinho, porque às vezes eu penso, eu tinha uma mudinha que eu lembro que eu tinha uma mudinha de tal folhagem, mas ela acho que morreu. Aí nessa época do ano, bastante chuvosa, né? Uma época também não é quente demais, e aí as plantas ressurgem. Elas ressurgem, aí tem um brotinho, aí um caládio que acorda, né? Uma glaonema linda, maravilhosa, com a sua folha belíssima. É um encanto, todos os dias tem uma surpresa diferente. Todos os dias tem uma surpresa diferente aqui. E esse cantinho é tão lindo. Eu sou apaixonada nessas folhagens, em todas as folhagens, né? Essas aqui são as que eu cultivo, porque esse cantinho aqui, eu deixei apropriadamente apenas para as folhagens, que eu falei, é um cantinho assombreado, então vamos deixar para as folhagens. E onde pega sol, eu coloco as plantas de sol. As suculentas ficam, né, em outra área. Aí essas maravilhosas ficam todas aqui, a sombra e a meia sombra. Olha aí, para vocês verem. Que lindas. Lindas, perfeitas, pegando esse solzinho abençoado da manhã. Que coisa mais linda, mais perfeita. Às vezes eu gosto de sentar aqui, ó, no corredor e ficar apreciando uma a uma. Eu amo. Eu amo essa paz, é uma terapia, sabe? Todas as plantas. Eu acredito que quem mexe com plantas, com terra, né? Descarrega muitas as energias dos nossos dia a dias, porque todos nós trabalhamos, né? Trabalhamos fora, temos o estresse do dia a dia, né? O cansaço físico, né? Até mesmo. Então, nós necessitamos de parar um minutinho e apreciar essas belíssimas graças de Deus. Olha aí. Diz pra mim se não é terapia. Quando eu estou conectada com elas, eu esqueço de qualquer tipo de problemas, enfim, né? De qualquer tipo de pensamentos que a gente tem no nosso dia a dia, que às vezes não são tão bons, né? Mas aí, ó, nossa, é uma terapia. Não tem nem como explicar com palavras. As plantas, olha que alocácia mais linda, mais incrível, folha nova, variegata. As plantas, como eu vivo dizendo, são bênçãos de Deus, que Deus nos deu, Deus nos deixou para nós, para a gente ficar um pouco mais feliz, né, com tanta beleza. Porque às vezes você está preocupado com alguma coisa, mas se você está vendo ali que uma está brotando, outra está se desenvolvendo, aí você esquece por um momento daquela situação, às vezes não tão favorável na sua vida, né? Então, por isso que eu amo tantas plantas. As pessoas falam, ai Maria, você é um pouquinho exagerada, você tem plantas demais. Não, não é demais. Tudo que é bom não é demais. Concordam? Tudo que é lindo, olha que graça de Deus. Deus é maravilhoso. Muito obrigada. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas lindas folhagens. Se gostou, eu peço a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Grande abraço a todos.